Bom dia, sétimo ano, tudo bem? A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos fazer a correção da aula passada, da atividade já do livro 3, tá? Do livro 3 que vocês já receberam. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 1 sobre a vida no ambiente. Hoje nós vamos falar sobre as interações ecológicas, as relações ecológicas, tá bom? Então vamos lá? Vamos abrir o nosso livro na página 271, página 271. E 272, tá? Nós vamos fazer aí a correção da primeira questão, que diz o seguinte: atividades, Complete as lacunas da representação esquemática a seguir, indicando os níveis de organização mais amplos até chegar ao indivíduo. Então, no esquema de vocês, nós temos a biosfera. A biosfera seria o nível de organização mais complexo dentro da ecologia. A biosfera ela é formada, pelos biomas. Nós temos aqui no Brasil diversos biomas: a caatinga, o cerrado, a mata atlântica, a floresta amazônica, os pampas, o cerrado. Então, são biomas. Os biomas, eles vão formar o quê? Os ecossistemas, Os ecossistemas vão formar uma biocenose, que é o mesmo que comunidade. As comunidades formam populações, E as populações, elas são formadas pelos indivíduos, certo? Então, seria essa sequência de palavras que foi colocada aí no slide, tá bom? Agora, vamos para a página 273. A página 273, leia as afirmativas e assinale V ou F. Primeiro, a população é um grupo de organismos pertencentes à mesma espécie e que vivem em uma mesma área geográfica, verdadeiro. Comunidade é o conjunto de populações, ou seja, conjunto de diferentes espécies que vivem em uma mesma área, por um período específico, também está verdadeiro. O item C, os componentes abióticos não fazem parte do ecossistema, gente. Os componentes abióticos, eles fazem sim parte do ecossistema, então está falso, o C. E aqui na terceira questão já está justificando por que ela está falsa. O item D também é falso, diz que o nicho ecológico é o local ocupado por uma espécie no qual ela realiza suas atividades de sobrevivência. O nicho ecológico, gente, é a posição que um organismo ocupa em seu habitat, certo? Que é definido pelos recursos que ele vai utilizar para a sua sobrevivência. Então, VVFF, na terceira questão a justificativa por que esses dois itens estão incorretos. Vamos agora para a quarta questão. Ecossistema é uma unidade básica de estudo em ecologia. Explique quais são os componentes que formam um ecossistema e como ele pode ser classificado. Então, o ecossistema ele é formado pela parte física, pelos fatores não vivos, ou também chamados de fatores abióticos, e temos as comunidades, que são os seres vivos que vivem naquele ambiente, que são chamados de fatores bióticos. Então, dentre esse conceito, nós temos que os ecossistemas, eles são classificados em dois grandes grupos, Ecossistema terrestre e ecossistema aquático, tá bom? Vamos agora para... foi até essa questão aí que a gente passou, tá bom? Agora nós vamos falar sobre as interações ou relações ecológicas. Então, todo ser vivo, gente, ele vai interagir com outros seres vivos e vão interagir também com o ambiente. E essa interação entre os seres vivos entre si e com o ambiente, eles são objeto de estudo da ecologia. Daí nós temos alguns conceitos importantes antes de nós falarmos quais são as relações que existem entre os seres vivos. Nós temos as relações intraespecíficas. Intra quer dizer dentro de uma mesma espécie, Temos as relações ecológicas interespecíficas, que são entre espécies diferentes. Temos relações que nenhum dos envolvidos tem prejuízo, que são as relações harmônicas. E temos as relações desarmônicas, que são aquelas que pelo menos uma das espécies tem um prejuízo. A gente vai falar sobre as relações ecológicas, que são interharmônicas e desarmônicas. Vamos começar com as relações intraespecíficas, ou seja, que são dentro da mesma espécie,
que são harmônicas, não tem prejuízo. Nós temos as colônias e temos as sociedades, né? As colônias é quando os organismos, eles associam-se anatomicamente, ou seja, eles estão ligados anatomicamente entre si, para que possam formar uma estrutura só. Então aqui a gente tem um coral, né? Ó, vocês estão vendo? Esse coral ele é formado por vários indivíduos, cada partezinha dessa é um indivíduo. Então, como eles formam um agregado, a gente diz que eles se organizam em colônia, tá? Já a sociedade não. A relação também é harmônica, intraespecífica, mas os organismos eles não estão unidos anatomicamente, né? Nós temos aqui várias castas das abelhas, temos a abelha rainha, a operária e o zangão, né? Cada um, eles são da mesma espécie, cada um vai contribuir, né, de uma forma dentro da colmeia para o bem-estar de todos os indivíduos da colmeia, tá? A abelha rainha, ela vai fazer a reprodução, né? A operária, ela vai cuidar da colmeia e o zangão vai ser o macho que vai reproduzir com a abelha rainha, ok? Então, esses dois tipos são relações harmônicas intraespecíficas. Agora, nós vamos para as relações harmônicas interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes. Nós temos aqui dois exemplos de protocooperação. Cooperação, um vai cooperar com o outro, né? Uma das espécies vai se beneficiar e a outra, ela nem, como é que se diz? Ela não é uma relação obrigatória. Vamos dar aqui o exemplo desse jacaré. O jacaré, ele tem uma relação com esse pássaro aqui. Esse pássaro, ele é chamado de pássaro palito, tá? O que ele faz? O jacaré, de propósito, abre a boca, deixa o pássaro entrar. Esse pássaro, ele vai se alimentar dos restos de carne que ficaram presos nos dentes, né? Ambos vão se beneficiar, porém, não é uma relação obrigatória. O jacaré deixa fazer isso aqui para se livrar da carne, né? E em troca o pássaro tem um alimento bem disponível, né? Numa pequena área, sem gastar muita energia. Então eles têm a protocooperação. Aqui a gente tem o caso do carrapato, né? Os pássaros que vão comer o carrapato do boi, certo? Então essa relação aqui, ó, do pássaro com o boi é a protocooperação. Ele vai se livrar dos seus parasitas, né? E o pássaro também se beneficia porque num animal só ele consegue se alimentar completamente. Nós temos o comensalismo, né? O comensalismo, uma espécie ela é beneficiada e a outra não tem vantagem, tá? Ou seja, isso aqui, uma espécie ela vai se alimentar dos restos de alimento de uma outra espécie, tipo assim, as sobras, né? É o que acontece, por exemplo, com os abutres e os leões. O leão vem, caça, né? Vamos dizer que ele caçou aqui a sua presa, ele se alimenta e sai. Quando ele se sacia, ele sai. E aí, os anuns, os abutres, eles vêm se alimentar dessa carcaça que ficou aqui, tá? Se alimentando dos restos do alimento do leão. Acontece a mesma coisa aqui, ó. Aqui a gente tem um tubarão e tem esses peixinhos aqui de baixo que são chamados de peixes rêmoras, tá? O tubarão, como ele é um caçador, predador, né, carnívoro, ele vai deixar as sobras, né? E essa sobra que vai caindo aqui, ó, esses peixinhos eles vêm nadando junto com o tubarão, só pegando aqui, né, as sobras de comida, tá bom? Nós temos também o mutualismo. O mutualismo ele acontece entre espécies diferentes, onde as duas espécies precisam de forma obrigatória estar relacionadas com o outro. Aqui a gente tem os líquens. Os líquens, eles surgem em troncos de árvores, né, em ambientes úmidos. É a associação entre algas e fungos. A alga faz fotossíntese e dá o alimento para o fungo, que não faz fotossíntese. E o fungo, ele retém umidade aqui para a alga poder absorver essa umidade e realizar fotossíntese. Se a alga morrer, o fungo morre e vice-versa. Aqui a gente tem, ó, o caso do protozoário que vive lá no intestino do cupim. O cupim, gente, ele se alimenta de quê? Ele se alimenta de madeira. Mas dentro dele aqui, ó, ele não consegue produzir uma enzima que vai digerir essa madeira, essa celulose que ele comeu, da madeira. Tá? Aí o que o protozoário faz? O protozoário está aqui dentro dele, e aí o protozoário produz a enzima do qual ele precisa. E assim, o cupim ele consegue absorver toda a energia lá da celulose da madeira. E em troca, o protozoário recebe
né, o ambiente em que ele vive e os nutrientes também do próprio cupim, ok? Diferentemente da protocooperação, as duas espécies se beneficiam, mas ela é uma relação obrigatória. Se o protozoário morrer aqui dentro do cupim, o cupim também morre, que ele não tem como aproveitar o alimento. Agora nós vamos falar sobre as relações desarmônicas intraespecíficas, ou seja, dentro da mesma espécie. Vocês estão vendo que são seres da mesma espécie aqui, ó, tá? 2 lobos, aqui, ó, também. Então, a competição, né, que pode existir entre seres da mesma espécie, eles disputam por recursos. Que recursos são esses, professora? Eles podem disputar por território, né? Tem uma área pequena e eles querem ser o chefe lá daquela área. Eles podem disputar também por alimento. Eles podem disputar pela fêmea, né? Na reprodução. Todos esses 2 animais aqui, ó. Tá? Então, aqui a competição entre seres da mesma espécie é um tipo de relação desarmônica intraespecífica. Agora nós vamos falar sobre o parasitismo, né? Os parasitas. Os parasitas são aqueles seres que vivem às custas de um outro organismo, tá? E como é que eles fazem isso, né? Como é que eles fazem isso? Esses seres, eles podem ser externos, como é o caso aqui do piolho, do carrapato, tá? Que são ectoparasitas, são parasitas externos. E nós temos os endoparasitas, como a lombriga aqui, ó, que são parasitas que vivem dentro do homem, a tênia, né? Ok? O interessante dessa relação, gente, é o seguinte, é que o parasita, ele não quer matar o hospedeiro, ele não tem esse objetivo de matar o hospedeiro, porque se o hospedeiro morrer, ele também morre, que ele vai estar ou externamente ou dentro dele, né? Então ele vai só sugando, tirando os nutrientes, mas não chega a matar o seu hospedeiro. Agora vamos falar, né, do predatismo. Predatismo acontece entre uma relação desarmônica também, que existe entre espécies diferentes, onde temos um predador e uma presa, né? O leão e a zebra, o leão é o predador, a zebra é a presa. Somente o predador leva vantagem e a zebra, né, que é a presa, leva a sua desvantagem. Nós temos a herbivoria, que é uma relação desarmônica, né, entre espécies diferentes, onde o herbívoro se alimenta de uma parte da planta. A gente tem aqui uma lagarta, né, se alimentando, e assim nós temos os bois, né, o gado se alimentando, o gafanhoto também que se alimenta, né, as lagartas de uma forma geral. Essa relação, ela só traz benefício a esse animal herbívoro. Parte da planta, né, vai ser prejudicada, tá? Ok? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Então, gente, a nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui, né? Prestem bem atenção nessas relações que são harmônicas e desarmônicas, intraespecíficas e interespecíficas, tá? Para que vocês possam entender. Lembrando que a relação intraespecífica é aquela que acontece dentro da mesma espécie e interespecífica é aquela relação que acontece entre espécies diferentes, tá? Dentre elas nós temos as positivas ou harmônicas e as negativas ou desarmônicas. Procurem sempre estudar olhando o exemplozinho como a gente colocou aí nas imagens, que fica mais fácil, tá bom? Então tenham todos um bom estudo, uma boa semana e até a próxima aula.